São Brás não nasce em um cenário de conforto espiritual, nem em um mundo preparado para santos. Ele surge em uma época marcada pelo medo, pela perseguição e pela instabilidade, quando professar a fé cristã significava assinar, em silêncio, uma sentença de sofrimento. Desde cedo, sua vida é moldada pela observação atenta da dor humana. Médico por vocação e por missão, São Brás aprende a lidar com o corpo ferido, com o sofrimento que não aparece nos livros, mas nos olhos de quem já perdeu a esperança. Cada paciente atendido não era apenas um corpo a ser curado, mas uma alma que clamava por sentido. Em um mundo onde a violência se tornava lei e a força ditava quem vivia ou morria, Brás compreende que a verdadeira medicina vai além dos remédios. Ela começa no amor, na escuta e na coragem de permanecer fiel ao bem, mesmo quando tudo conspira contra ele. Essa percepção profunda da dignidade humana vai preparando pouco a pouco um coração disposto ao sacrifício. Enquanto muitos escolhem o silêncio para sobreviver, Brás escolhe a coerência. Ele entende que a fé não é um discurso confortável, mas uma decisão diária de permanecer firme quando o medo tenta dominar. Essa escolha silenciosa, feita longe dos aplausos, é o primeiro passo de uma trajetória que atravessará séculos, tocando vidas até hoje. Com o tempo, São Brás não se destaca apenas como médico, mas como referência moral e espiritual. Sua vida íntegra chama a atenção da comunidade cristã, que vê nele um pastor antes mesmo de qualquer título oficial. Quando é escolhido bispo, não assume um cargo de honra, mas uma missão de risco. Ser bispo naquele contexto significava ser um alvo. Mesmo assim, Brás não recua. Ele sabe que a fé precisa de testemunhas visíveis, de vozes que não tremam diante da injustiça. Quando a perseguição se intensifica, ele se retira para uma caverna, não por covardia, mas por discernimento. Ali, no silêncio da montanha, sua vida assume uma dimensão ainda mais profunda. Isolado dos homens, ele se aproxima radicalmente de Deus. A tradição relata que animais selvagens se aproximavam dele sem agressividade, como se reconhecessem naquela presença algo diferente, algo que restaurava a ordem perdida da criação. Essa imagem poderosa revela uma verdade espiritual. Quando o ser humano se reconcilia com Deus, toda a criação encontra equilíbrio. Na solidão da caverna, Brás fortalece o espírito para aquilo que virá. Ele não foge da cruz, apenas se prepara para carregá-la com fidelidade. O silêncio daquele refúgio não é fuga, é forja. Ali, o coração do mártir é lapidado. O momento decisivo chega quando os soldados descobrem seu esconderijo. São Brás poderia negar sua fé, poderia aceitar um acordo silencioso, poderia salvar a própria vida com uma única palavra. Mas ele permanece firme. Conduzido diante das autoridades, enfrenta interrogatórios, ameaças e torturas. Cada golpe recebido não arranca dele o ódio, mas aprofunda sua confiança em Deus. É nesse contexto que ocorre um dos episódios mais marcantes de sua história. Uma mãe desesperada se aproxima, carregando seu filho que se engasgava com uma espinha de peixe. Diante da morte iminente da criança, Brás reza, confia, intercede. O milagre acontece. O menino é salvo. Esse gesto simples, realizado no caminho do martírio, transforma São Brás no intercessor daqueles que sofrem com doenças da garganta. Mas, mais do que um milagre físico, esse episódio revela algo maior. Mesmo acorrentado, mesmo ferido, mesmo humilhado, Brás continua sendo instrumento de vida. Ele não permite que o sofrimento o torne estéril. Pelo contrário, sua dor se transforma em bênção para os outros. Esse é um dos maiores ensinamentos de sua vida. Quando oferecemos nossa dor a Deus, ela nunca é inútil. A perseguição, no entanto, não cessa. São Brás é submetido a torturas cruéis, pensadas para quebrar não apenas o corpo, mas a fé. Ele é açoitado, ferido, exposto à humilhação pública. Ainda assim, não amaldiçoa seus algozes, não se rende ao desespero. Seu silêncio não é fraqueza, é resistência espiritual. Cada ferida se torna uma oração silenciosa. Cada queda, uma entrega mais profunda. O martírio de São Brás
não é um espetáculo de heroísmo humano, mas um testemunho de confiança total em Deus. Ele morre sem negar aquilo que viveu. Sua morte não representa derrota, mas coroamento. O mundo tenta calar sua voz, mas acaba eternizando sua mensagem. O sangue derramado não apaga a fé, pelo contrário, a torna ainda mais luminosa. O martírio transforma São Brás em sinal eterno de que a fidelidade a Deus vale qualquer preço. Sua vida proclama, sem palavras, que a verdade não pode ser destruída pela violência. Séculos se passam, impérios caem, culturas mudam, mas o nome de São Brás continua vivo. Ele atravessa gerações não apenas como um santo distante, mas como um companheiro de caminhada para os que sofrem. A bênção das gargantas, realizada até hoje em muitas igrejas, não é um ritual vazio, mas um gesto carregado de significado. Ela recorda que Deus se importa com o corpo, com a dor concreta, com as fragilidades humanas. Ao mesmo tempo, aponta para algo mais profundo, a necessidade de purificar nossas palavras, nossas vozes, nossa forma de anunciar a fé. São Brás nos lembra que a garganta não serve apenas para falar, mas para proclamar a verdade, para rezar, para consolar, para defender o bem. Em um mundo marcado por discursos de ódio, mentiras e indiferença, seu testemunho ecoa como um chamado urgente à coerência. Ele ensina que não basta dizer que acreditamos, é preciso viver de forma que nossas palavras não contradigam nossa fé. A vida de São Brás se transforma então em um espelho para os cristãos de hoje. Quantas vezes somos tentados a silenciar diante da injustiça por medo de perder conforto, aceitação ou segurança? Quantas vezes preferimos nos esconder em cavernas interiores, não para rezar, mas para fugir do compromisso? São Brás nos confronta com uma pergunta essencial: o que estamos dispostos a sofrer por aquilo em que acreditamos? Ele não pede que busquemos o martírio, mas que vivamos com fidelidade no cotidiano. Que sejamos médicos da alma em um mundo doente, que sejamos presença de cura onde há desespero, que sejamos voz de esperança onde reina o medo. Sua história nos lembra que a santidade não é privilégio de poucos, mas vocação de todos. Ela nasce de pequenas escolhas diárias, de gestos de amor aparentemente simples, mas feitos com um coração totalmente entregue a Deus. Ao contemplar a vida e o martírio de São Brás, somos convidados a renovar nossa própria fé. Não uma fé superficial, baseada apenas em palavras ou tradições, mas uma fé viva, capaz de sustentar-nos nas provações. São Brás ensina que a verdadeira vitória não está em evitar o sofrimento a qualquer custo, mas em atravessá-lo com sentido. Ele mostra que, quando confiamos plenamente em Deus, até a dor se transforma em instrumento de salvação. Seu legado permanece como um farol para os que caminham em meio às tempestades da vida. Que sua intercessão fortaleça os que sofrem, cure os enfermos, purifique nossas palavras e nos conduza a uma fé mais autêntica, mais corajosa e mais comprometida. A história de São Brás não termina com sua morte. Ela continua toda vez que alguém escolhe permanecer fiel, mesmo quando o caminho é difícil. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.